Competência. Competência, conceito e relações com a jurisdição. Limites da jurisdição nacional. Delimitação da jurisdição no espaço. Competência interna e competência internacional. Competência interna, distribuição da jurisdição. Critérios de determinação da competência. Prorrogação de competência, conexão e prevenção. Perpetuação da jurisdição. Competência, conceito e relações com a jurisdição. A competência mantém o mais estreito relacionamento com a jurisdição, pois é a distribuição da jurisdição entre os diversos órgãos do Poder Judiciário que dá vida à teoria da competência. A jurisdição é a um só tempo poder do Estado, expressão da soberania nacional, e função, que corresponde especificamente, embora não exclusivamente, aos órgãos jurisdicionais estatais. 2. A competência nada mais é do que a medida da jurisdição. 13. Tanto é assim que a autorizada doutrina faz coincidir a competência 4 com a quantidade de jurisdição assinalada pela lei ao exercício de cada órgão jurisdicional Liebman. 5. Nem todo órgão jurisdicional que tenha jurisdição é também competente para julgar todas as causas, embora a recíproca seja verdadeira, pois todo órgão jurisdicional competente tem, ipso facto, por isso mesmo, jurisdição. A restrição ao exercício da jurisdição provém da lei, que traça os limites dentro dos quais ela pode ser exercida, pelo que, se a lei não restringe a jurisdição de um juiz, ele pode julgar tudo, mas se a lei lhe atribui poderes para julgar apenas determinadas controvérsias, lides, a jurisdição fica demarcada pela competência. Para cada possível causa ou demanda, registra Liebman, existe pelo menos um juiz, rectius, juízo, competente, corolário da aplicação do princípio do juiz natural, e se existir mais de um, ter-se-á uma competência concorrente. Cada juízo singular ou colegiado somente pode julgar aquelas causas que, segundo a lei, estão compreendidas no âmbito dos seus poderes jurisdicionais, pois, fora desses limites, é incompetente. Sendo a competência um dos pressupostos processuais de validade do processo, deve o juiz examinar, de ofício, se é ou não competente para a causa, pelo que, num primeiro momento, julga sobre a própria competência, decisão que, no entanto, não vincula outros juízos e tribunais. O poder jurisdicional é amplo e abstrato, e dele estão investidos todos os órgãos jurisdicionais. Mas cada um tem a sua jurisdição delimitada pela competência. A doutrina e a lei processual não têm feito a devida distinção entre juízo e juiz, falando a miúde em juiz competente quando, na verdade, se trata de juízo ou vara. Competente, que é o órgão judicial dentro do qual se posiciona o juiz, pessoa física, no exercício da jurisdição. Portanto, se o juízo for competente, essa competência se estende ao juiz, embora possa não ter este condições de processar e julgar a causa, se for impedido. Artigo 144. 6 ou suspeito. Artigo 145. 7. Limites da jurisdição nacional. Delimitação da jurisdição no espaço. Competência interna e competência internacional. A jurisdição do Estado Nacional vai até onde vai a sua soberania, surgindo daí um primeiro problema, que é delimitar a jurisdição em relação ao território, objetivando evitar que a jurisdição nacional entre em choque com a de outros países, também soberanos, criando conflitos intoleráveis na ordem jurídica internacional, com possíveis danos à segurança externa. Nenhum critério científico existe a nortear o legislador nesse particular, guiando-se ele mais por motivos de ordem prática ou política do que qualquer outra coisa. Com a impossibilidade de o Estado Nacional tornar efetivas as suas decisões no estrangeiro, aconselha-se a limitação espacial, pois, segundo Celso Barbi, não seria do seu interesse ocupar os seus juízes com questões que não se liguem ao seu ordenamento jurídico, por qualquer circunstância, como o domicílio das partes, a localização do objeto da demanda no seu território, a ocorrência neste dos fatos que originam a demanda, etc. Para Amílcar de Castro, é a aplicação do princípio da efetividade, que significa ser o juiz incompetente para proferir sentença quando não tenha condições de fazê-la cumprir. Se a jurisdição pode, em tese, ser concebida ilimitadamente, desconhecendo qualquer fronteira, motivos de ordem prática e razões de natureza política aconselham ao Estado a agir de forma a não conturbar a jurisdição de outros países, mesmo porque qualquer medida que a comprometesse seria inoperante. Cuida, assim,
cada Estado soberano numa primeira operação, de traçar a linha limítrofe ao exercício da jurisdição dos seus juízes, além da qual ela não se exercita em hipótese alguma, determinando a competência internacional ou externa. Nessa hipótese fala-se também em competência de jurisdição da Justiça Nacional. O novo Código de Processo Civil dedica o título 2º do livro 2º aos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, disciplinando no capítulo 1º a jurisdição nacional em que regula, nos arts. 21.8 e 22.9 a competência concorrente, e no artigo 23.10 a competência exclusiva do juiz nacional, tratando da cooperação internacional nos arts. 26.11 e 27.12 na cooperação internacional, regula também o novo CPC ou auxílio direto, arts. 28 a 34, e a carta rogatória, artigo 36. Competência interna, distribuição da jurisdição, critérios de determinação da competência. Estabelecida numa primeira operação, a competência internacional ou externa, a multiplicidade de órgãos jurisdicionais, atuando no território do Estado soberano, determina que numa segunda operação, se reparta entre eles o exercício da jurisdição, quando se fala, então, em competência interna. A doutrina aponta diversos critérios para a determinação dessa competência, não havendo, contudo, uniformidade no que tange à fixação dessas diretrizes. Pode-se afirmar que, grosso modo, as diversas teorias assentam as suas bases em 5 elementos, a saber: a. Valor da causa, b. Matéria, c. Pessoa, d. Território, e função. 13. A. Valor da causa, quando a competência se determina com base no valor econômico da relação jurídica ou objeto da demanda. B. Matéria, quando é a natureza da relação jurídica que serve de base para determinar a competência. C. Pessoa, quando se determina a competência em razão da condição ou qualidade da parte em lide. D. Território, quando a competência é determinada com base no lugar onde se encontra a parte ou objeto da relação jurídica que constitui objeto do processo. E função, quando a competência atende à natureza da função que o órgão jurisdicional é chamado a exercer em relação a uma determinada demanda. Com as variantes próprias de cada sistema, estes elementos constituem o fundamento de todos os critérios determinantes da competência. Carnelutti 14 concebeu um sistema segundo o qual a jurisdição é repartida entre os diversos órgãos jurisdicionais, levando-se em consideração a função a ser desenvolvida pelos juízes, competência funcional ou hierárquica, e a matéria sobre a qual a função deve atuar, competência material traça. De um lado, a competência externa, atendendo às relações entre os órgãos jurisdicionais, conforme a qual se fixa o juízo competente, e delimita a competência interna, considerando os problemas internos dos juízes, pela qual se fixa o juiz, rictius juízo, competente. Critica Carnelutti a teoria sobre competência adotada pelo CPC italiano, seguida pelo CPC brasileiro, cujas normas se referem ao que ele chama de competência externa, quando existe também uma competência interna, que é relativa à distribuição dos assuntos no âmbito interno de cada órgão. As disposições codificadas são impropriamente agrupadas em torno de critérios heterogêneos, como os da matéria e os do território, enquanto, mais corretamente, dever-se-ia falar de competência hierárquica, isto é, da distribuição dos assuntos segundo o grau dos órgãos judiciários, além de considerar também impróprio falar-se de competência por matéria que indicaria, em matéria penal, o crime imputado, enquanto tal critério não é exclusivo, coexistindo com o da pena cominada. Esse é o critério preferido por Frederico Marques, mas não granjeou a simpatia da doutrina nacional, em vista de ter o Código de Processo Civil brasileiro optado pelos critérios de Chiovenda. 15. Para Chiovenda, compreendem-se no estudo da competência os critérios pelos quais é determinada, pelo que, ao influxo das afinidades entre os vários critérios e sua diversa importância, agrupou-os desta forma: e critério objetivo, segunda critério territorial, e terceira critério funcional. E, pelo critério objetivo, a competência é determinada pelo valor da causa ou pela natureza da causa. 16 tendo-se, no primeiro caso, a competência pelo valor, e, no segundo, a competência pela matéria.
No direito processual brasileiro, essa competência é determinada também pela qualidade da pessoa, o que não acontece em outros ordenamentos jurídicos. Segunda, pelo critério territorial, a competência se relaciona com o território onde o órgão judicial exerce a sua atividade. Pelo fato de residir o réu em determinado lugar, fórum domicilii. 17, ou de haver se contraído a obrigação em certo lugar, fórum contractus. 18, ou de achar-se em dado lugar o objeto da lide, fórum rei citae. 19. Terceira, pelo critério funcional, a competência é determinada pela natureza e pelas exigências especiais das funções que o juízo é chamado a exercer num determinado processo, podendo repartir-se pelos diversos órgãos na mesma causa, entre juízos de cognição e juízos de execução, entre juízos de primeiro grau e juízos de segundo grau, ou então, atribuir a causa ao juízo de determinado território, abrindo lugar a uma competência em que o elemento funcional concorre com o territorial, competência territorial funcional. Foram esses critérios os adotados pelo Código de Processo Civil Brasileiro, com as adaptações necessárias ao Sistema Nacional 20 na forma seguinte, e, pelo critério objetivo, a competência é fixada em razão da matéria, em razão do valor e em razão da qualidade da pessoa. A competência em razão da matéria é determinada pela natureza da causa ou da relação jurídica material controvertida que se apresenta ao juízo para ser decidida. Algumas causas, em vista da natureza da relação jurídica material em lide, são atribuídas exclusivamente a determinados juízos, independentemente do seu valor. O que justifica essa distribuição da competência é o interesse público, em que o legislador pretende conceder uma proteção mais eficaz ao indivíduo ou aos interesses sociais, subtraindo essas controvérsias da cognição de alguns juízos, chamando determinados, específicos, juízos a decidi-las. No âmbito da justiça comum estadual, por exemplo, as causas cíveis são da competência das varas cíveis, mas, se versar sobre questão de família, passam a ser das varas de família, se houver. As causas penais tocam as varas criminais, e assim por diante. Como sabido, o vocábulo vara é sinônimo de juízo, órgão jurisdicional competente para processar e julgar a causa. A competência em razão da matéria é distribuída aos órgãos jurisdicionais estaduais e federais, de primeiro e de segundo graus, pelas Constituições Federal e Estadual, leis de processo, especialmente o Código de Processo Civil, e pelas leis de organização judiciária estadual e federal. Sendo a competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores determinada pela Constituição. Nas comarcas com vara única, toda a competência lhe é atribuída, mesmo porque é também única, salvo se for da competência da Justiça Federal, trabalhista, eleitoral ou militar. A competência em razão do valor se assenta, em princípio, no fato de toda a causa ter um valor, seja o valor do objeto em lide, seja o do bem estimado em dinheiro, tendo o novo CPC assegurado seu julgamento por determinados juízos. O valor da causa não é fixado arbitrariamente pelo autor, resultando de critérios estabelecidos pelo novo CPC, artigo 292. 21. No campo da teoria geral da competência, não se pode entender por valor da causa apenas o valor do bem estimado em dinheiro, pois excluiria esse elemento de fixação da competência do campo processual penal, em que a competência é fixada também pela quantidade da pena aplicada em tese ao crime, devendo enxergar-se aí a competência pelo valor. Nem todas as causas, porém, estão sujeitas a uma valoração pecuniária, como, por exemplo, as concernentes ao Estado e à capacidade das pessoas, anulação de casamento, separação judicial e alteração de registro civil, etc. Chovenda se refere, também, às causas de valor indeterminável ou inestimável, que, não encerrando o conteúdo econômico imediato, impossíveis de serem por si avaliadas, como relativas ao estado da pessoa. 22. Cumprindo, no entanto, ao autor estimar-lhes um valor, que pode ser impugnado pelo réu decidindo o juiz a questão. A qualidade da pessoa interfere no sistema brasileiro de repartição de competência, em que algumas pessoas jurídicas, União, autarquias, fundações públicas e empresas públicas, por motivo de interesse público, gozam do privilégio de foro e de juízo, quando se fala, então, em competência em razão da pessoa.
A competência pela qualidade da pessoa não encontra obstáculo na Constituição Federal, que consagra esse critério para determinar a competência dos juízes federais, rectius, juízos federais. Caso em que se leve em consideração para fixá-la, o fator subjetivo, qualidade da autora, ré ou interveniente. A Constituição distribui a competência em consideração à qualidade da pessoa, quando estão em lide pessoas jurídicas de direito público, nacionais ou estrangeiras, autoridades do Estado, etc. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar os litígios trabalhistas, bem assim os decorrentes do contrato de empreitada, em que o empreiteiro seja operário e artífice, CLT, artigo 652, 23. Embora o contrato de empreitada não se confunda com o contrato de trabalho, caso em que se leve em consideração a condição de pequeno empreiteiro do reclamante. Na esfera penal, interfere na competência a prerrogativa de função, que nada tem a ver com a competência funcional, aproximando-se da competência pela qualidade da pessoa. Ao contrário do que se poderia supor, a prerrogativa de função, CPP, artigo 84, 24 não sugere foro privilegiado porque o privilégio se refere à pessoa e não à prerrogativa, que leva em conta a dignidade da função, a importância do cargo e a iminência da posição de quem o ocupa, pelo que se perde a função, cessa a competência pela prerrogativa de função. A Constituição distribui a competência entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, tendo em vista a prerrogativa da função, atribuindo-a ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, e as constituições estaduais atribuindo-as ao Tribunal de Justiça. Segunda, a competência territorial, também chamada competência de foro, atende à necessidade de se determinar a competência, quando vários juízos, competentes em razão da matéria, do valor ou da pessoa, exercem funções jurisdicionais nas comarcas, seções ou subseções ou circunscrições judiciárias. Através delas se distribuem as causas entre os juízos, tornando mais cômoda a defesa das partes, em especial a do réu, e dispõe, para particulares espécies de controvérsias, que o processo se desenvolva num juízo que, pela sua sede, possa exercitar as suas funções de maneira mais eficiente. A competência por território na esfera penal, como escreve Manzini, é o poder-dever de um juiz, rectius juízo, competente em razão da matéria, de conhecer e julgar um determinado crime, por motivo de nexo entre o lugar do crime, ou do réu, e o lugar em que o juiz exercita a jurisdição. O foro é o lugar onde a demanda deve ser proposta, ou a verdadeira sede da lide, não se confundindo com fórum, que é o lugar onde se tratam as questões judiciais, nem com juízo, que é uma unidade do Poder Judiciário que se coloca dentro do foro. A lei cuida de estabelecer o foro onde as causas devem ser propostas, em consideração a determinados elementos, que variam conforme se trate de jurisdição civil, penal ou trabalhista. Ao lado do foro geral, estabelece a lei os foros supletivos do geral, e também os foros especiais. O foro geral é aquele onde uma pessoa deve ser ré, em juízo, em qualquer causa, salvo quando seja expressamente deferida a outro foro. No processo civil, a competência territorial geral é determinada pelo domicílio do réu nas ações pessoais e reais sobre bens móveis, CPC, artigo 46. Caput, 25. Sendo o domicílio da pessoa natural, o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, Código Civil, artigo 70. E o da pessoa jurídica privada o lugar da sua administração, Código Civil, artigo 75, quarta. Cuida também a lei de estabelecer os foros supletivos do geral, atendendo à circunstância de uma pessoa ter mais de um domicílio, de ser incerto, ou desconhecido seu domicílio, ou de não ter domicílio no território nacional. Se a pessoa natural tiver diversas residências onde, alternadamente, viva, considera-se domicílio seu qualquer delas. 26. Quanto às relações concernentes à profissão, o domicílio é o lugar onde está exercida. 27. Se não tiver residência habitual, tem-se por domicílio o lugar onde é encontrada. 28. Se for ré pessoa jurídica que tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, será domicílio qualquer deles. 29. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, será domicílio a agência ou estabelecimento no Brasil, quanto às obrigações por eles contraídas. 30.
lado do foro geral e dos supletivos do geral, consagra a lei, ainda, o foro especial, ou seja, aquele em que o réu deve ser chamado a responder somente em determinadas causas, atribuídas ao juízo desse foro. No processo civil, a competência especial de foro se estabelece: a. Em razão da situação da coisa; b. Em razão da condição da pessoa; c. Em razão do ato ou fato determinante da demanda. O critério da situação da coisa, forum rei citae, atende à conveniência de ser a ação proposta no foro onde a coisa está, porque as provas, em regra, aí se encontram, podendo haver necessidade de inspeção judicial pelo juiz, que é excelente meio de apuração dos fatos, por quem vai julgar a causa. Nos termos do artigo 47, caput, do novo CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão. Divisão e demarcação de terras, denunciação de obra nova, CPC, artigo 47, primeiro, mas a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta, CPC, artigo 47, segundo. O critério da condição da pessoa vem atender às condições especiais em que se encontra determinada pessoa, como o incapaz, CPC, artigo 50, o alimentando, CPC, artigo 53, segunda, o idoso, CPC, artigo 53, terceira, e etc. O critério do lugar do ato ou fato determina o foro onde ocorreu um ou outro para ação de reparação de dano, e em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. CPC, artigo 53, quarta, a e b, e ainda de local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronave, CPC, artigo 53, v, etc. Na esfera trabalhista, a competência territorial geral é determinada pela localidade, onde o empregado presta serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro, 31 independentemente do fato de ser a parte reclamante ou reclamado. 32. Na esfera penal, a competência territorial geral é ditada pelo local da infração, porque aí se tem maior interesse na persecução do crime, que será mais eficaz, e haverá também maior facilidade na produção da prova. Quando é desconhecido o lugar da infração, determina-se a competência tomando-se como critério subsidiário o domicílio ou residência do réu. No caso de ação penal privada, o querelante poderá preferir o foro do domicílio ou residência do acusado, ainda quando conhecido o lugar da infração. 33. Salvo as hipóteses de ação subsidiariamente entregue ao Ministério Público, quando prevalece a regra geral. Terceira, a competência funcional nas esferas civil e trabalhista tem relevância no plano vertical, relativamente aos recursos, em que o juízo de primeiro grau julga e o tribunal rejulga, e nas causas de competência originária dos tribunais, mandado de segurança, ação rescisória, etc., em que a competência para processar a causa é do relator, e a competência para julgar é do órgão colegiado, seção, órgão especial, plenário, etc. Nas causas civis e trabalhistas, o juízo da ação é o juízo da execução, ou cumprimento, da sentença, não tendo lugar a repartição de competência funcional. Nos âmbitos civil e trabalhista, a competência funcional se reparte, também na esfera horizontal, na prática de atos processuais por meio de carta precatória, e, apenas na esfera do processo civil, mais recentemente, com a criação do grupo de sentença por alguns tribunais, a exemplo do criado pela Resolução TJ-OE, Rio de Janeiro 34, número 41, 2013, para dar cumprimento às metas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Na esfera penal, contudo, a competência funcional é adotada na inferior instância, quando haja juízos de cognição e juízos de execução, competindo a uns o julgamento da causa penal e a outros a execução da sentença. Graficamente, prorrogação de competência, conexão e prevenção. A distribuição da jurisdição entre os diversos órgãos do Poder Judiciário atende, às vezes, ao interesse público, e às vezes, ao interesse ou comodidade das partes.
Em atenção ao interesse público, determina-se a competência pelos critérios objetivo e funcional, e atendendo ao interesse ou comodidade das partes, determina-se a competência territorial. Quando a competência se determina em vista do interesse público, a lei não admite a sua modificação, pelo que ela é improrrogável, tratando-se, portanto, de competência absoluta. Quando a competência tem em vista o interesse de uma das partes, autor ou réu, ela pode ser modificada, tratando-se, portanto, de competência relativa. No processo penal, esta distinção, entre competência absoluta e relativa, não apresenta maior importância porque, seja uma ou outra, deve o juiz de ofício declarar a incompetência do juízo, rectius, do foro. 35 Nos processos civil e trabalhista, a distinção é relevante, pois quando se trata de incompetência absoluta, deve o juiz declarar-se incompetente de ofício, remetendo os autos do processo ao foro competente. Não é, porém, quando se trata de incompetência relativa, que deve ser alegada pela parte, sob pena de prorrogação. Fala-se em prorrogação de competência para designar o fenômeno pelo qual o juiz tem ampliada a sua competência, para atuar num processo para o qual, em princípio, seria incompetente. A competência que pode ser ampliada é tão somente a competência de foro ou territorial, prorrogação esta que pode ocorrer por determinação da lei ou pela vontade das partes. No primeiro caso, denomina-se prorrogação legal, em que o novo CPC, por motivos de ordem pública, dispõe sobre a modificação. No segundo, diz-se prorrogação voluntária, ligada ao poder dispositivo das partes, que pode ser expressa ou tácita. A prorrogação legal ocorre nos casos de continência ou conexão, cujo objetivo é evitar sentenças contraditórias e também por questão de economia processual. A doutrina mais difundida sobre a conexão de causas se deve a Pescatori, segundo o qual as coisas, nas suas relações lógicas, são idênticas, diversas ou análogas, conforme sejam os seus elementos constitutivos. Duas coisas são idênticas quando todos os seus elementos são os mesmos, diversas quando todos os seus elementos são diferentes, e análogas quando algum ou alguns dos seus elementos são idênticos, e outro ou outros são diferentes. Aplicados esses ensinamentos às ações, conclui-se que duas ações são idênticas quando seus elementos são os mesmos, diversas, quando seus elementos são diferentes, e análogas, quando um ou mais de um de seus elementos são idênticos e outro ou outros são diferentes. A ação compõe-se de três elementos, a saber, partes, quem pede e contra quem se pede pedido. O que se pede, e causa de pedir, por que se pede. Se duas ações tiverem idênticos dois desses elementos, as partes e o pedido, ou as partes e a causa de pedir, ou o pedido e a causa de pedir, serão análogas, sendo também análogas se apenas um desses elementos lhes for comum, como o pedido ou a causa de pedir. Na teoria, são também análogas as ações, quando o elemento comum consiste apenas nas pessoas, rectius partes, embora, nesse caso, a analogia seja tão fraca que não é considerada para fins de prorrogação de competência. Em vez de falar em analogia de ações, a doutrina e o novo CPC preferem a expressão conexão, de ações ou de causas. A conexão é o vínculo entre duas ou mais ações, por terem um elemento ou dois elementos comuns, fazendo com que sejam decididas pelo mesmo juízo. Para o Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, artigo 55. No processo penal, a conexão tem outra configuração, ocorrendo quando a duas ou mais infrações penais houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras, b. no mesmo caso, houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade, ou vantagem em relação a qualquer delas, e c. a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, pp. Artigo 76, e a terceira. 36 A continência é uma espécie do gênero conexão de causas, pelo que teria sido desnecessário ressuscitá-la, porquanto a identidade de partes nas duas ações apenas torna a conexão mais qualificada. Para o Código de Processo Civil, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver
identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 56. A continência exige mais do que a simples conexão, pois, pelo fato de terem duas ações a mesma causa de pedir, já seriam conexas, sendo que a continência exige também a identidade de partes e que o pedido de uma, por ser mais amplo, abranja o das demais. Assim, na hipótese de os credores solidários, fundados no mesmo contrato de mútuo, idêntica causa de pedir, proporem duas ações distintas, postulando, numa delas, a cobrança dos juros e, noutra, a cobrança do mútuo por inteiro, a identidade de partes e de causa de pedir, nas duas ações. Contudo, a segunda, por ter o pedido mais amplo, cobrança de todo o mútuo, do que a primeira, cobrança apenas dos juros, é por ela absorvida. No processo penal, a continência tem outra configuração, ocorrendo a. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, e b. No caso de infração cometida em concurso formal de crimes, SP. Artigo 70, 37 de erro na execução, SP. Artigo 73, 38, ou de resultado diverso do pretendido. SP. Artigo 74, 39, SPP. Artigo 77, e segunda. 40 no processo trabalhista, aplicam-se as regras de conexão ou continência do Código de Processo Civil no que for compatível. Ocorre a prorrogação voluntária expressa de competência, no processo civil, em virtude de acordo das partes, antes da instauração do processo, mediante eleição de foro, ou foro contratual, sendo admitida no processo civil, mas vedada no processo trabalhista. A prorrogação voluntária tácita no processo civil se dá quando a ação é proposta num foro incompetente e o réu não alega incompetência no prazo legal. No processo penal, em que o foro é determinado no interesse público e não no interesse do réu, mesmo que o acusado não oponha a alegação de incompetência, o juiz pode dar-se por incompetente a qualquer tempo. Caso específico de prorrogação de competência no campo penal é o do desaforamento nos processos da competência do tribunal do júri, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança do acusado, caso em que poderá o julgamento ser deslocado para outra comarca da mesma região, preferindo-se as mais próximas. 41. A prevenção é o fenômeno processual segundo o qual o juízo que primeiro tomar conhecimento da causa tem sobre ela firmada a sua competência, com a exclusão de todos os demais. O Código de Processo Civil determina que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Artigo 59. 42. Embora considere proposta a ação quando a petição inicial é protocolada. Artigo 312. Caso em que se tem prevento o foro da causa. 43. O registro ou distribuição se faz necessário, porque pode haver no foro mais de um juízo, diversas varas cíveis, por exemplo. Caso em que o simples protocolo da petição não seria suficiente para determinar a competência. No processo penal, dá-se a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízos igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo, ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. 44. A prevenção firma a competência de um juízo que já era competente, segundo as regras gerais da competência, pelo que na verdade não se inclui entre os critérios de determinação da competência. Perpetuação da jurisdição. A perpetuação da jurisdição traduz o fenômeno processual pelo qual, firmada a competência de um juízo, perdura até o final da decisão, da sentença e do seu respectivo cumprimento. Na verdade, o que se perpetua é, antes, a competência do que a jurisdição. Para o Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Artigo 43. 45. Assim, a mudança de domicílio das partes, o aumento ou diminuição do valor da coisa demandada, ou a sucessão processual por morte da parte em nada altera a competência, que perdura até a prolação da sentença, em primeiro grau, ou do acórdão em segundo grau.
A perpetuação da competência não subsiste quando ocorrer supressão do órgão judiciário, como, por exemplo, na extinção de comarca, quando todos os processos serão remetidos à nova comarca. Da mesma forma, quando houver alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia, que, por ser absoluta, passa à competência do novo órgão judiciário. O Código de Processo Penal não contém um preceito genérico sobre a perpetuação da jurisdição, porém, no seu artigo 81, 46 traz uma regra, que é corolário desse princípio. Bibliografia: Almeida Júnior, João Mendes G.